Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar a nossa jornada pelo reino animal. Vamos começar os nossos papos a respeito de zoologia, que é o ramo da biologia que se encarrega do estudo dos bichos. E nós começamos fazendo uma análise filogenética, ou seja, vamos fazer uma relação de parentesco entre os bichos que vamos estudar. De um modo geral, os animais eles podem ser vertebrados ou invertebrados. Vertebrados são aqueles que apresentam vértebras, invertebrados aqueles que não apresentam vértebras. Só que a coisa não é tão simples assim. Veja bem, muito provavelmente os animais eles surgiram de seres muito antigos, muito primitivos, que ainda existem hoje e que são chamados de protozoários. Lógico, os protozoários que deram origem aos primeiros animais não existem mais, ou provavelmente não existem mais. São unicelulares, eucariontes, heterotróficos e provavelmente aqueles primitivos dos quais os animais se originaram, eles eram flagelados, eles se movimentavam a partir do batimento de flagelos. E por algum motivo começaram a formar colônias e essas colônias, as células formadoras dessas colônias, elas passaram a apresentar um certo grau de interdependência, ou seja, uma passou a depender da outra. Então, bolou-se aí, provavelmente surgiram aí os primeiros organismos pluricelulares, multicelulares. Os animais são organismos multicelulares, eucariontes, heterótrofos e que, de um modo geral, se alimentam por ingestão. Vejamos, num protozoário ancestral ocorreu aquilo que a gente chama de multicelularidade. Houve aquilo que nós chamamos de desenvolvimento embrionário pela primeira vez. O produto da união de um gameta masculino com um gameta feminino formou uma célula-ovo. Essa célula-ovo ela passou por uma série de divisões celulares, formando um aglomerado celular que nós chamamos de mórula, parece uma amora, mórula quer dizer amora, e mais à frente esse embrião, esse primeiro embrião, esses primeiros embriões, eles passaram a apresentar uma cavidade central que nós chamamos de blastocele. Isso é o iniciozinho do desenvolvimento embrionário, foi visto no primeiro ano, que nós chamamos de segmentação. Então, dessa forma, surgiram os primeiros animais, que muito provavelmente eram muito parecidos com os poríferos atuais, os espongiários atuais, os animais que nós conhecemos como esponjas. Algumas espécies podem ser encontradas na água doce, mas a imensa maioria é marinha. No entanto, as esponjas não apresentam tecidos verdadeiros. São animais bem primitivos. E aí vamos dizer alguns grupos de espongiários primitivos, ou organismos muito parecidos com os espongiários, passaram a apresentar uma outra fase de desenvolvimento embrionário, que nós chamamos de gastrulação. Antes só havia segmentação. Agora passou a acontecer aquilo que nós chamamos de gastrulação, que é quando o embrião ele passa a sofrer uma série de dobramentos e migrações celulares. Aqui eu tenho a blástula representada e a blástula dobrada para formar aquilo que nós chamamos de gástrula. Percebam que a cavidade embrionária inicial, chamada de blastocele, ela não existe mais, ela pelo menos está reduzindo, está bem reduzida aqui nessa imagem, e forma-se uma outra cavidade, que nós chamamos de arquêntero, ou gastrocele, que é o intestino primitivo do animal. Nessa fase de desenvolvimento embrionário, surge aquilo que nós chamamos de folhetos germinativos, que são os tecidos embrionários do animal. Então, os animais que passaram a apresentar essa fase de desenvolvimento embrionário, no passado bem distante, eles já apresentaram tecidos verdadeiros, derivados dos folhetos germinativos. Esses folhetos germinativos ou tecidos embrionários responsáveis pela formação dos tecidos maduros são ectoderme, o folheto embrionário ou tecido embrionário mais externo, a endoderme, o tecido ou folheto embrionário mais interno. Esses animais com dois folhetos embrionários, eles são hoje conhecidos como quinidários. São as águas vivas, os corais,
as anêmonas do mar. Pelo fato de apresentarem 2 folhetos embrionários apenas, eles são chamados de animais diblásticos. Os folhetos embrionários presentes são, como já dito, ectoderme, mais externo, e endoderme, mais interno. Ecto significa fora, endo significa dentro. Posteriormente surgiu o 3º folheto embrionário em alguns exemplares do grupo anterior. E aí surgiram os animais conhecidos como animais triblásticos. O 3º folheto embrionário surgiu, a mesoderme, ectoderme mais externa, endoderme mais interna e intermediário entre os dois, nós temos a mesoderme ou mesoderma, tanto faz. Os animais que passaram a passaram a formar o 3º folheto embrionário, eles são conhecidos como triblásticos. E com o surgimento do 3º folheto embrionário, surgiu aquilo que nós chamamos de simetria bilateral. Existem basicamente 2 tipos de simetria no reino animal. A simetria radial, que é apresentada por aqueles animais os quais a gente pode dividir em várias partes iguais. Aqui nós temos a representação de uma hidra que pode ser cortada em várias partes iguais, de cima para baixo. Tá? Os animais que apresentam simetria radial, eles têm basicamente 2 regiões. Uma região oral, que é onde está a boca, e a região aboral, que é a região oposta. Os animais que apresentam simetria lateral, eles podem ter o seu corpo dividido em apenas 2 partes iguais. Nós, por exemplo, os seres humanos apresentam simetria bilateral. Nós temos 2 lados, o lado direito, que é igual ao lado esquerdo. E aí nós temos uma região anterior, uma região posterior, um lado direito, um lado esquerdo, uma região dorsal, uma região ventral. Isso só veio aparecer com os primeiros organismos triblásticos. Com o surgimento da gastrulação, apareceu aquela primeira comunicação entre o embrião e o meio externo. Comunicação esta que nós chamamos de blastóporo, que pode dar origem à boca ou ao ânus. Quando o animal é mais primitivo, esse blastóporo origina a boca. Proto significa primeiro, stoma significa boca. Então, a boca aparece primeiro que o ânus. Mais uma vez, animais protostômios são aqueles cujo blastóporo origina a boca. Os primeiros animais triblásticos eram animais acelomados. Celoma é uma cavidade que pode ou não estar presente na mesoderma. No caso dos acelomados, ela não está presente. A é um prefixo de negação. Portanto, animais que apresentam mesoderma maciça são conhecidos como animais acelomados. São os platelmintos, são os vermes achatados, planárias, solitárias e por aí vai. Posteriormente, um grupo de animais ainda protostômios passou a apresentar uma cavidade lá na mesoderma. Só que essa cavidade ela era em parte delimitada pela mesoderma, em parte delimitada pela endoderma. Isso não pode ser considerado como um celoma verdadeiro. Isso é chamado de pseudoceloma ou falso celoma. Então, esses animais eles são conhecidos como animais pseudocelomados. São os vermes conhecidos como nematódios, os vermes filamentosos, lombrigas, oxiuros, ancilóstomos. E mais à frente, na escala do tempo, surgiram os animais portadores de um celoma verdadeiro, de uma cavidade mesodérmica verdadeira, completamente delimitada por mesoderma. E foram 2 grupos de animais, os chamados esquizocelomados e enterocelomados, que tiveram origem meio que independente aqui na escala evolutiva. O porquê de serem esquizocelomados e enterocelomados não é muito importante para a gente, não. Isso aqui tem a ver com a origem do celoma. Vamos deixar isso aqui de lado. O que importa saber é que animais celomados são aqueles que apresentam celoma, que é uma cavidade completamente delimitada por mesoderma. E aqui nós temos uma figura que é autoexplicativa, né? Ela mostra mais ou menos, a diferença entre os esquizocelomados e os enterocelomados. A gente pode perceber que a origem da mesoderma é diferente nos 2 grupos de animais. Mas, como já disse, vamos deixar isso aqui de lado. Aqui nós temos os 3 grupos lado a lado. Acelomados, com mesoderma maciça, são os platelmintos. Os pseudocelomados, com
uma cavidade em parte delimitada por mesoderma, em parte delimitada por endoderma, é o pseudoceloma, são os animais pseudocelomados, os nematódeos, e os celomados, que são aqueles animais que apresentam um celoma verdadeiro, cavidade completamente delimitada por mesoderma, e são todos os demais, inclusive nós. O celoma, por exemplo, ele forma a cavidade geral do nosso corpo. Então veja, o primeiro grupo de animais celomados a aparecer na escala evolutiva foi o grupo dos moluscos, animais que apresentam corpo mole. Como exemplos clássicos, a gente pode citar os escaramujos, as lesmas, polvos, lulas. Algum tempo depois surgiu uma característica conhecida como metameria, que é a segmentação corporal. Os primeiros animais metamerizados são os anelídeos, minhocas, sanguessugas, ou seja, animais que têm o corpo dividido em anéis. Logo depois surgiu em alguns animais uma estrutura, envolvendo o corpo aqui que nós chamamos de esqueleto, um exoesqueleto quitinoso, e em função disso, estruturas, apêndices articulados. Animais que apresentam exoesqueleto quitinoso com apêndices articulados são os artrópodes ou artrópodos, insetos, aracnídeos, crustáceos, piolhos de cobra, centopeias e outros grupos menos conhecidos. E do outro lado do nosso cladograma, o primeiro grupo de celomados a surgir, isso aqui muito tempo depois aqui dos artrópodes, eles apresentavam a simetria secundária pentarradial, uma simetria primária bilateral. A larva apresentava simetria bilateral, enquanto o adulto apresentava e apresenta hoje simetria radial ou pentarradial. O corpo pode ser dividido em 5 partes iguais. É isso que a gente chama de simetria secundária pentarradial. O adulto, ele tem simetria radial ou pentarradial. São os equinodermos. Equino quer dizer espinho, dermatos quer dizer pele, significa pele, animais que têm espinhos por sobre o corpo. São estrelas do mar, ouriços do mar, bolachos da praia e animais aparentados. E para fechar, surgiu aqui desse lado também a metameria, que surgiu do outro lado aí do nosso cladograma, a segmentação corporal e a estrutura que nós conhecemos como notocorda, que é um bastão celular responsável pela sustentação do corpo de alguns animais e que desaparece com o surgimento da coluna vertebral, quando a coluna vertebral aparece. Esses são os animais cordados. Cordado não é sinônimo de vertebrado. Existem cordados que não são vertebrados. É durante os momentos mais escuros que devemos nos concentrar para enxergar a luz.